Mas eu queria jogar uma luz na eleição municipal. Vamos ter eleição em breve. O clima de eleição não é o dos anos anteriores, até porque não tem aglomeração, mas vai ter voto. Vai ter gente ganhando, vai ter gente perdendo. A gente vai ter que escolher um prefeito, vai ter que escolher um vereador. Eu amo os vereadores, mas eu não quero falar dos vereadores. Maldade. Não quero falar dos vereadores. Eu quero falar de demagogia. A gente precisa tomar muito cuidado, porque demagogia é a matéria-prima da qual a gente tem que ficar longe. E demagogia é o que mais tem nas campanhas, sabe? Uma hora é o candidato que diz que vai investir mais. Uma hora é o candidato que diz que vai desenvolver mais a cidade. Uma hora é o candidato que diz que vai fazer as pessoas morarem mais perto do trabalho com um sistema de financiamento habitacional. Essa eu sempre achei das promessas mais piradas. Como é que você vai redesenhar uma cidade inteira segundo o local de trabalho? Aí o cara troca de emprego. É uma coisa, não tem o menor sentido, mas a gente sempre ouve isso. É demagogia, demagogia, demagogia. E a gente vai eleger o prefeito. Para que serve o prefeito, né? Ele tem que pegar a grana dos impostos, não levar para casa, de preferência, igual aquele do Piauí, que levava menos do que o atual, segundo ele. E vai, os repasses, aplica o dinheiro da melhor forma, fecha convênio, busca recursos, mantém a cidade limpa, cuida da educação, cuida da saúde, cuida da cultura. E um dos serviços mais importantes da prefeitura é também um dos temas que mais gera discussão demagógica, que é o transporte público. Se a cidade fosse o corpo humano, o transporte público seria o sistema sanguíneo, né? Levando nutriente para cá, para lá, oxigênio, proteína, vitamina, hormônio, enfim, um monte de coisa. E, ouvinte querido, ouvinte querida, pode se preparar, porque em alguns lugares já começou. Em outros vai começar aquele debate demagógico envolvendo o sistema de transporte e todas as mudanças que serão feitas daqui para frente para que as pessoas possam viajar pela menor tarifa, com o melhor ônibus, no sistema mais rápido. E é uma loucura, a gente já começou a ouvir gente falando em tarifa zero, a gente já começou a ouvir gente falando em pular no pescoço dos empresários, aquela coisa toda. Bom, o transporte público é um sistema explorado por concessão. Ele só para em pé por meio de editais de licitação, que escolhem um vencedor, aí você assina um contrato, que é um contrato longo, numa relação em que de um lado o prefeito, de outro o empresário, fixam a quantidade de ônibus que vai ser colocada, a frequência, as linhas e a tarifa que vai ser cobrada. Você tem no Brasil 5.700 municípios, sei lá, dos quais 4.000 hoje não consegue fechar as contas. 75% das cidades está numa situação fiscal muito difícil ou muito crítica. Levantamento da Firjan feito em dezembro do ano passado. Não caiu para 10% hoje. Boa parte das cidades, uma em cada 3, não consegue gerar receita própria para pagar o salário do prefeito, dos vereadores e dos secretários. Não consegue. Bancar a estrutura administrativa não vai. Aí precisa das transferências federais, transferências estaduais para bancar o resto do salário do serviço público. Imagine fazer o que tem que fazer. Nenhuma cidade hoje ia ter condições de simplesmente comprar uma frota, colocar para rodar por conta e risco, com tarifa zero. Ia custar uma barbaridade. Você tem um exemplo, por exemplo, no estado de São Paulo, tem uma cidade chamada Vargem Grande Paulista, que fica na região metropolitana, fez essa experiência. É uma cidade com menos de 50 mil habitantes, mas tem 13 ônibus. É um sistema pequeno. Os empresários da cidade apoiam e bancam. E o sistema funciona através de um fundo. Mas é um piloto. Bacana, mas é um piloto. Nas capitais, isso seria inviável. Imagina quantos ônibus você teria que comprar. De forma que a regra é uma licitação, uma empresa escolhida, ou mais de uma empresa escolhida, de acordo com o tamanho da cidade, uma tarifa que é fixada. Essa tarifa muda no tempo, segundo variáveis que estão no edital. Tem o preço do diesel, tem o óleo lubrificante, tem o pneu, tem o motorista, tem o cobrador, tem imposto, tem financiamento, depreciação. A lista é monumental. E tem o lucro, óbvio. O que acontece? E aqui a gente precisa ficar muito atento para não cair na demagogia. O empresário de ônibus tem uma imagem péssima. Difícil achar um setor com uma imagem pior. Talvez plano de saúde, indústria farmacêutica, sistema financeiro, as empreiteiras, né? Mas o empresário de ônibus está lá, disputando.
e com chance de ser meio Usain Bolt, né? Tá lá na frente. E essa imagem péssima decorre de histórias péssimas, claro, mas de uma convicção de que todo mundo tem, de que o empresário de ônibus quer colocar ônibus de menos, cobrar tarifa de mais e lucrar um monte. Se deixar sem fiscalização nenhuma, vai acontecer isso mesmo, óbvio. O sistema de transporte, ele tem que dar lucro, tem que ser lucrativo, senão ninguém ia querer explorar. Mas a tarifa que a gente paga tem subido muito por um conjunto de razões e óbvio que o lucro das empresas está ali. Só que os candidatos, de uma forma geral, e os vencedores só percebem isso depois que eles se elegem, precisam ter clareza. E se eles não têm clareza, a gente precisa ter clareza, para não cair na esparrela do discursinho fácil, de que a tarifa tem ligação com o custo operacional do sistema. Se na hora de fazer uma licitação o prefeito quer dar um de bacana e obriga, vamos botar ônibus articulado, que é legal, é muito mais legal do que o outro, para quem anda, vai ter um impacto na tarifa. O prefeito não fala isso, ele fala que ele está botando um ônibus mais legal. Então, tá na hora da gente começar a encher a paciência deles para, cada vez que eles vierem com uma demagogia, tipo tarifa zero, e já teve candidato a prefeito falando em tarifa zero, cobrar que eles apresentem ideias para reduzir o custo. Não adianta reduzir a receita do sistema, tem que reduzir o custo. Corredor exclusivo, fundamental. É uma ótima forma de melhorar a qualidade para todos nós e reduzir o custo. Pô, quando você tem um ônibus andando na faixa própria, e quem mora em cidades que adotaram corredores exclusivos, sabem, dá para você chegar um pouco antes da hora de embarcar, porque o horário fica mais previsível. Quando o ônibus disputa espaço com o carro, não dá. Você precisa otimizar as linhas. Parece uma expressão maluca, mas pega um especialista, leva nas cidades e quem nos escuta sabe, vê, vivencia, experiencia todo dia. Dá para melhorar a malha, inclusive com traçados melhores, distribuição de horários. Aqui na Band News FM a gente vive falando de ônibus cheio, horário esmagado, pessoas... É uma loucura, ainda mais na pandemia isso gritou. Uma coisa maluca. A gente falou disso todo dia. Como é que pode um sistema que opera lotado do jeito que está no momento de pandemia? Mas quer ver uma discussão que político nenhum faz? O peso da gratuidade. A tarifa de ônibus é resultado de uma conta banal. Você pega o custo total e divide pelo número de passageiros que pagam. E o número de passageiros que pagam diminui com a gratuidade. Eu sou a favor de gratuidade, todo mundo é a favor de gratuidade, mas alguém tem que pagar essa conta. A lei federal fala o seguinte, quem tem mais de 65 anos viaja de graça. Aí tem cidade onde é 60. Mas eu pergunto, sinceramente, todo mundo que faz 60 ou 65 anos deveria realmente viajar de graça? Ou só aqueles que não têm condições econômicas? Porque se todos os que fazem 60 ou 65 anos passam a viajar de graça, o resto dos passageiros e o conjunto da sociedade vai pagar essa conta. Tá certo isso? É realmente correto? A gente já falou de gratuidade. Quer dizer, todo mundo que tem 65 anos deveria poder parar o carro na vaga de idoso do estacionamento? É justo isso? Porque tem pessoas que têm 60, 65 anos e elas têm uma vitalidade melhor do que alguns com 10, 15 anos a menos. Então, a gente faz de um jeito demagógico. E a demagogia fez com que algumas cidades reduzissem, com leis municipais, de 65 para 60. Alguns estados para o ônibus intermunicipal. Então, os políticos eles não falam sobre custo operacional porque é um assunto chato. Eles não falam sobre gratuidade porque tira voto. E preferem ficar nesse discurso fácil de pular no pescoço dos empresários que precisam ser fiscalizados, óbvio, como qualquer prestador de serviço. Se não fiscalizar, o serviço fica ruim, fica mal prestado, a corrupção vai campear, precisa olhar, precisa ficar em cima, tem várias histórias ruins para apurar, mas não dá para a gente cair no discurso fácil, senão os prefeitos começam a prometer, os candidatos, qualquer coisa. E eu já ouvi aqui o candidato falando, vamos para a tarifa zero. Em várias cidades a gente vai ouvir isso. Ou então, vamos trocar o sistema de ônibus, tem esses ônibus aqui que estão com 3, 4 anos, vamos colocar ônibus novos, ônibus maiores, ônibus não sei o quê.
Tá bom, vamos, mas tá dando para pagar o salário do servidor? O que vai melhorar no sistema de ônibus? Como é que eu vou ter o ônibus menos cheio? É esse o nosso desafio. Ônibus menos cheio. As pessoas precisam poder se deslocar com qualidade. Talvez hoje seja um dos grandes desafios das cidades, e no período de pandemia é um momento de reflexão sobre a qualidade do transporte. Isso sim, porque as pessoas estão revendo a ideia de ter carro, as pessoas vão ter mais home office. Dá um respiro para a gente discutir essa história. E eu trouxe esse assunto de transporte hoje, escapando dos outros mais, digamos, momentosos, mas que a gente vai discutir ao longo da programação, mas vai ter outros assuntos municipais para a gente enfrentar. Ou a gente cobra dos candidatos maturidade, não vou nem falar em mais maturidade, mas maturidade, ou eles vão continuar a tentar nos enganar como eles sempre fizeram. E é no transporte coletivo que isso acontece com muita facilidade, porque não dá para ele prometer que vai construir 3.000 escolas na cidade A, 300 na que é menor, 30 na outra que ninguém acredita. Mas no transporte público sempre parece, não, vai vir um cara que agora vai conseguir fazer uma faxina completa. Vamos desafiá-los a explicar como. Chega de enganação.